Retomamos aqui com a nossa segunda aula para falar sobre leis especiais de proteção às minorias e grupos vulneráveis. Novamente, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Kiri Orlandi, delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Diamantina há quase 10 anos, membro fundadora da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Alto Jequitinhonha. Nesse slide, nós temos os contatos da Delegacia de Mulheres. No último slide, eu coloco nossas redes sociais e o contato WhatsApp da Rede de Mulheres do Alto Jequitinhonha. Para a gente falar sobre sistema de proteção de direitos humanos e sobre proteção de grupos vulneráveis e especialização de violência, a gente vai precisar retomar um pouquinho da ideia que eu passei para vocês naquela primeira aula em que falamos sobre violência contra a mulher. Eu expliquei para vocês que pós-Segunda Guerra Mundial, diante de todas as atrocidades que foram cometidas, em que o ser humano foi utilizado como objeto, inclusive para experimentos científicos, em que houve uma noção de que haveria um tipo de ser humano em função de uma suposta raça, em função de uma cor da pele, em função de religiões que ele professava, que seria superior a outros seres humanos. Tudo isso que aconteceu na Alemanha entre 39 e 1945 foi juridicamente formalizado, ou seja, houve dentro do ordenamento jurídico interno legislações que aprovavam essa ideia de um indivíduo de nível superior aos demais seres humanos que ali estavam. Para tentar rechaçar tudo isso e para tentar criar um sistema fora do país que protegesse todos os seres humanos em âmbito internacional, mesmo que suas legislações internas não o protegessem, foi criado o Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos. Dentro dele, nós temos hoje um sistema que chamamos de global e um sistema regional. O sistema global é representado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. O sistema regional, no nosso caso, é representado pelo Sistema Interamericano de Proteção, que é um sistema composto por países das Américas. Nós pertencemos a esses dois sistemas e assinamos e ratificamos todos os tratados internacionais de proteção que vamos mencionar aqui. Isso significa que o Brasil é obrigado a cumprir todas as normas decorrentes desses tratados. Muitos deles, inclusive, têm status constitucional. O que isso quer dizer? Significa que tem status superior às demais legislações do país. Então, nós não poderemos ter legislações, ou seja, leis que são criadas pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que modifiquem e diminuam esses direitos ou essa proteção. Quando esse Sistema Internacional de Proteção foi criado e nós tivemos a chamada Declaração de Direitos Humanos, que prevê, dizendo aqui genericamente, que todo ser humano, independentemente de raça, etnia, cor da pele, independentemente da religião que professe, independentemente de outras características pessoais que hoje podemos colocar como identidade de gênero, orientação sexual, independentemente do seu gênero, né, que vamos falar aqui, falamos na primeira aula e vamos falar aqui hoje também sobre as peculiaridades que envolvem o fenômeno da violência contra a mulher. Essa legislação, então, essa declaração que foi assinada por diversos países, teve o objetivo de proteger o ser humano em sua generalidade, não em sua individualidade. Teve o objetivo de dizer: veja, se você é um ser humano, você merece proteção internacional, independentemente de suas características pessoais. E essa foi a primeira ideia colocada diante do nosso histórico de violência na Segunda Guerra Mundial. Entretanto, mais ou menos na década de 60, entendeu-se que proteger genericamente os seres humanos é muito importante, mas que há seres humanos que, em função de diversas características, merecem uma proteção especial.
merecem uma proteção diferenciada porque sofrem a violência e as desigualdades, sofrem discriminações de maneira diferenciada em relação a outros seres humanos. Então, aí, ao lado do direito à igualdade, que é esse trazido pela Declaração Universal de Direitos Humanos, que diz que somos todos iguais, independentemente de características pessoais, nasce também o direito à diferença. E o direito à diferença significa que a igualdade, ela tem que se manifestar com respeito à diversidade. Então, o que vamos tratar hoje é sobre o fenômeno da especialização da proteção, que, como vocês podem perceber, não tem nada a ver com deixar de proteger um grupo de pessoas para proteger outro. Primeiro, a gente fala da igualdade geral, que é todas as pessoas merecem proteção. Dentro disso, ou compactuando com isso simultaneamente, nós falamos que alguns seres humanos, por determinadas características, merecem uma proteção mais especializada que outros. Dentro desses grupos vulneráveis, então, nós vamos falar aqui em especialização da proteção como uma prevenção da discriminação ou uma proteção de pessoas ou de um grupo de pessoas que são particularmente vulneráveis e por isso merecem uma tutela especial. Agora, ao invés de falar genericamente do ser humano, eu vou falar individualmente. Eu vou falar do sujeito especificado, considerando determinadas categorias ou categorizações relativas ao gênero, à idade, à etnia, à raça e outras características que tornam essas pessoas mais vulneráveis à violência e também mais vulneráveis à discriminação. Então, vejam, esses grupos vulneráveis que vamos lidar aqui são especialmente mulheres, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, grupos que têm um preconceito em relação à etnia ou raça e a população LGBTQIAP+. Para informá-los inicialmente, eu vou falar aqui de um grande doutrinador nosso, né? Muito sábio, que é o Boaventura de Souza Santos, que tem obras fenomenais sobre o direito à diferença, que ele diz o seguinte: temos o direito de ser igual quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza desigualdades. Para a gente começar a falar sobre isso, eu vou trazer os instrumentos internacionais de proteção, ou seja, a normatização internacional que temos sobre isso. E é interessante trazer normatização internacional, principalmente quando eu falo para um público que não é jurídico, para que vocês possam entender que o quanto é impróprio, né? E o quanto é não verídico ouvir de determinadas pessoas que uma proteção especial à mulher no Brasil ou as ações afirmativas existentes hoje no Brasil são excrescências brasileiras. A gente precisa entender que tudo isso vem de um amadurecimento, de uma ampliação e garantia de direitos que tem fundamento e origem internacional. Eu falei sobre isso, né, quando falamos sobre a situação de proteção às mulheres em função da violência diferenciada que sofrem, e volto a falar sobre isso aqui. Então, a gente precisa entender o contexto internacional para perceber o porquê de determinada proteção ocorrer hoje no Brasil. Muitas delas, inclusive, tardiamente. Então, os instrumentos internacionais que eu vou trazer aqui são Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Então, aqui eu coloquei lá atrás a proteção à discriminação por raça ou etnia. A gente precisa lembrar que o próprio Supremo Tribunal Federal, em uma decisão muito interessante e importante para nós, quando definiu o conceito de raça em uma ação que dizia respeito à proibição de um livro que era contra judeus, né, que dizia de discriminação
contra os judeus e etc., o Supremo Tribunal Federal disse que não existe raça entre seres humanos, né? O que existem são seres humanos biologicamente formados que têm diferenciação em relação à cor da pele, em relação à etnia, em relação à religião, outras características pessoais. E quando a gente diz isso, a gente não diz isso, por óbvio, com o objetivo de negar o racismo. Não, a gente diz isso com o objetivo de não doutrinar pessoas no sentido de que você seja de uma raça superior ou não, porque a raça é humana. Mas, por fatores históricos, as pessoas com determinada cor de pele ou etnia, principalmente pessoas que sofreram num passado o fenômeno da escravização e que até hoje sofrem as consequências estatisticamente comprovadas de desigualdade, especialmente social, econômica e de inclusão social. Então, sem negar o fenômeno do racismo, muito antes ao contrário, admitindo e assumindo para criar meios de combatê-lo, para criar meios de punir pessoas que ainda o praticam, o Supremo Tribunal Federal definiu um conceito social de raça. A gente vai precisar dele daqui a pouco. Outra convenção sobre a qual vamos falar e que já foi citada na primeira aula é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher. Vamos falar também da Convenção sobre os Direitos das Crianças e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A primeira sobre a qual vamos falar, então, é a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Essa convenção, ela foi assinada no âmbito da ONU em 1965. E ela diz que qualquer doutrina baseada em diferenças raciais é cientificamente falsa. Falei que o STF ratificou isso também muito recentemente, né? Em uma decisão. Moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa, inexistindo justificativa para a discriminação racial, tanto na teoria quanto na prática, em qualquer lugar. Discriminação racial, nos termos dessa convenção, significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferências baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional, ou ainda étnica, que tenha por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou exercício no mesmo plano, ou seja, em igualdade de condição, de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político, econômico, social, cultural ou qualquer outro domínio de vida pública. Essa convenção, ela traz ainda para a gente conceitos que são muito importantes e que vão servir de base para todas as outras discriminações com as quais vamos lidar aqui. Ela traz, por exemplo, o conceito de discriminação direta e indireta. A discriminação direta é aquela que tem o propósito, ou que chamamos no direito penal de dolo ou intenção, direto de anular direitos. Por exemplo, você coloca um anúncio para uma vaga de emprego dizendo que não admite ali pessoas negras, só contrata pessoas brancas. Ou em uma escola você diz que não aceita pessoas negras, só aceita alunos brancos, né? Então, você está impedindo, com total intenção, o exercício de direitos que são acessíveis a todos ali genericamente, em função da cor da pele. Então, isso é um tipo de discriminação, é vedada e é criminosa. Agora, às vezes a gente não se atenta ainda para a chamada discriminação indireta, que é trazida lá, que é trazida em outros instrumentos de proteção de direitos, que é citada por todos os doutrinadores. Em que consiste a discriminação indireta? Consiste em uma posição disfarçada de neutralidade. Quando eu não reconheço, ainda que haja 1 milhão de estatísticas dizendo isso, ainda que haja demonstrações práticas todos os dias da realidade de discriminação diferenciada e específica
que as pessoas sofrem em razão da sua cor de pele, quando eu digo que isso não existe, que todas as pessoas sofrem essa discriminação, essa exclusão e esse preconceito de maneira igual. E quando eu faço isso enquanto gestor, por exemplo, no sentido de que não é necessário haver normas especiais de proteção, não é necessário haver, a gente vai falar daqui a pouco ali da discriminação positiva, porque as pessoas são iguais, eu estou exibindo aqui um tipo de discriminação, que é indireta, disfarçada de neutralidade. Porque nós temos diversas características a demonstrar que isso não existe. Nós temos diversos fundamentos, inclusive numéricos e estatísticos, para mostrar a existência e o quanto é explícito o racismo dentro da nossa sociedade. Então, quando eu me posiciono de modo neutro e quando essa suposta neutralidade ela tem consequências práticas, há aí o fenômeno da discriminação indireta. Então, a proibição da exclusão não resulta automaticamente na inclusão. A gente vai precisar entender isso para falar de discriminação positiva. E como eu disse, esses conceitos valem para todos os outros grupos vulneráveis. O que significa isso? Significa que, se eu tenho um grupo social que, em função da sua cor de pele, em função de todo o processo histórico discriminatório que viveu ao longo do tempo, tem hoje condições sociais, econômicas e de pertencimento dentro dessa sociedade, diferente do outro grupo aqui existente ou dos outros grupos aqui existentes, não adianta eu simplesmente ter uma legislação que diga a discriminação, o preconceito e a exclusão são proibidos e ponto. Isso pode gerar a prisão dessas pessoas, vamos ver mais à frente. Isso pode gerar a condenação criminal. Mas isso gera a inclusão de pessoas que não têm acesso ao ensino superior, por exemplo? Que não têm acesso a cargos políticos? Em função dessa discriminação? Não. Então, a não exclusão, ou seja, a proibição dessa exclusão é importante. É o fenômeno que a gente chama de repressivo, né? É o fenômeno repressivo para tentar proibir a discriminação. Só que ele sozinho não resolve. Ele sozinho não inclui. Por isso nós precisamos da chamada discriminação positiva. A discriminação positiva, ela quer dizer o seguinte, muito genericamente também, né? Se essas pessoas, dentro da sociedade, ocupam um lugar diferenciado, no caso específico que estamos estudando aqui, em função da sua cor de pele, em função de um processo histórico completamente não inclusivo, completamente discriminatório, essas pessoas seguem ainda hoje, em 2022, sem acesso a determinados locais sociais. Nós precisamos do fenômeno da discriminação positiva para incluir essas pessoas. Então, as ações afirmativas são ações temporárias que têm o objetivo de fazer com que essas pessoas alcancem determinados locais e determinadas posições que lhe foram negados historicamente em função única e exclusivamente de discriminação. Então, vejam, as ações afirmativas consistem em adoção de medidas especiais de proteção e incentivo a grupos ou indivíduos, com vistas a promover a sua ascensão na sociedade até um nível de equiparação com os demais. Por isso que eu digo que é uma prática temporária. Isso no Brasil se materializou especialmente em 2012, com a Lei 12.711. Como estamos aqui em curso universitário, né? É a famosa lei de cotas das universidades federais. Então, reparem que ela tem uma razão de existir. Ela é fundamentada em história,
estatísticas, jurisprudências, no caso do direito, em tudo isso que é facilmente confirmado. E reparem, então, que ela também atende a um mecanismo internacional de proteção, que trouxe essa previsão, gente, lá na década de 60. E nós materializamos aqui em 2012, para dar a essas pessoas acesso que elas não têm, por viverem ainda um processo de exclusão social e econômico, que é resultado de processo anterior de ratificação de discriminação, de ratificação daquela ideia que eu falei ali, inclusive no âmbito da Segunda Guerra Mundial, que depois foi mantida nos Estados Unidos, por exemplo, na década de 60, em relação a negros e brancos, de que há um grupo especial dentro desses seres humanos. Há um grupo com status diferenciado. Então, quando nós falamos de mecanismos de discriminação positiva, ele se baseia na ideia de que precisamos, de algum modo, fazer algo concreto para modificar a realidade excludente. Nós vamos proibir que a exclusão e a discriminação continuem, mas precisamos também de meios para que essas pessoas tenham acesso a espaços que lhe foram historicamente negados e ainda são. No Brasil, nós temos também a previsão na Constituição de 88, no artigo 5º, que diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, vejam, a própria Constituição de 88, sabendo, né, na época de sua constituição, de sua publicação, de toda a problemática existente em relação ao racismo dentro dessa sociedade, trouxe uma previsão que diz que esse crime é inafiançável e imprescritível. Quando eu digo que ele é inafiançável, eu quero dizer que a pessoa que for pega em flagrante delito praticando esse crime não pode ser liberada mediante o pagamento de fiança. Além disso, quando eu digo que ele é imprescritível, eu digo que, passe o tempo que for, aquele crime ainda poderá ser punido. Então, não há um prazo para que o Estado perca o direito de punir essa pessoa, como ocorre com praticamente todos os crimes do nosso ordenamento. Essa previsão na Constituição de 88, ela mostra a necessidade urgente de se eliminar ou ao menos diminuir essa prática tão odiosa que acontece até hoje. Além disso, em 1989, nós tivemos a edição da Lei 7716. Essa lei, ela pune os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A gente vai falar sobre ela, inclusive eu trago artigos dessa legislação um pouco mais à frente, quando falarmos de homotransfobia. Mas lembrem que todos esses artigos são, obviamente, também aplicados ao racismo por preconceito relativo à cor da pele. Então, a gente falou aqui sobre uma forma de discriminação positiva lá atrás, né, no slide anterior, com as ações afirmativas, que é um exemplo, né? As cotas em universidades são apenas um exemplo da discriminação positiva. E falamos aqui agora do que chamamos de discriminação repressiva, que é punir, nos termos da lei penal, com a maior sanção que temos no ordenamento jurídico, que é a perda da liberdade, através da pena privativa de liberdade, as pessoas que praticarem essas condutas discriminatórias. Aí a gente tem a discriminação repressiva. Então, veja que o preconceito por cor da pele no nosso país, ele mereceu a atenção tanto da discriminação positiva quanto da repressiva. Tudo isso na tentativa de tentar diminuir, na tentativa de diminuir, né, esse fenômeno e essa conduta que, infelizmente, ainda prevalece até os dias de hoje. A segunda convenção sobre a qual vamos falar aqui
é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher. Citei ela na última aula e ela é importantíssima para a gente. Foi assinada em 1979 no âmbito da ONU. E desde já, e lembrando da nossa aula anterior em que falamos sobre cultura machista, falamos sobre o papel ainda hoje representado por mulheres dentro dessa sociedade, e mais o papel que se espera que representemos dentro dessa sociedade, num local de submissão, num local de obediência, num local de não igualdade. E por tudo isso, essa convenção foi a convenção com o maior número de reservas no âmbito da ONU. O que que isso significa? Quando o país assina uma convenção internacional, falei aqui para vocês, né? E a ratifica, ele se obriga a cumprir o que ali contém. E nós temos, inclusive, meios internacionais para obrigá-lo a cumprir isso. Falamos aqui na história da Maria da Penha, né? Sobre o fato dela ter denunciado o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Então, veja, o Brasil havia assinado uma convenção, não cumpriu o que ele dispunha e foi denunciado por isso. Então, as convenções internacionais, as declarações, a gente não vai falar aqui das diferenças formais, né, que não é o propósito, mas só para vocês entenderem, quando um país ratifica essa convenção, ele se obriga a cumpri-la, é uma lei para aquele país. Alguns países fazem reservas às convenções. O que que isso significa? É como se ele dissesse: eu assino essa convenção, mas o artigo 20 eu me reservo o direito de não cumprir. Então, quando eu falo que a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher foi a que recebeu mais reservas no âmbito da ONU, desde já vocês podem perceber toda a cultura machista e a dificuldade de modificação do fundamento da violência demonstrada pelos próprios países. Então, diversos países se recusaram a cumprir vários artigos presentes na convenção e, assim, fizeram reservas. Essas reservas dizem respeito, por exemplo, a artigos que prevêem a igualdade no âmbito familiar, que dizem homens e mulheres são iguais no ambiente familiar e têm os mesmos direitos, econômicos, inclusive. Diversos países disseram que isso era contra aspectos culturais ou religiosos desses países. Sabemos o que há por trás dessas reservas, mas é interessante que vocês percebam isso, que mesmo formalmente, várias nações se recusaram a cumprir artigos sobre igualdade de mulheres no âmbito dos seus países e no âmbito familiar. Inclusive, essa convenção fala sobre direitos reprodutivos. Interessante percebermos isso também, que também foi objeto de reserva para muitos países, né? A expressão discriminação contra a mulher significa para essa convenção toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, o gozo ou o exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais, nos campos político, econômico, social, cultural e civil, ou em qualquer outro campo. Além dessa convenção, nós temos também outra importantíssima, chamada de Convenção de Belém do Pará, que foi assinada, felizmente, no Brasil, que é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Essa convenção também ainda é muito usada por nós hoje em dia em diversas situações de preconceito e discriminação contra a mulher. Além disso, o nosso instrumento mais importante, cuja história, histórico e características a gente explicou na última aula, que é a Lei 11.340, Lei Maria da Penha. No início dessa legislação, inclusive, vocês verão que as duas convenções que nós citamos aqui
são colocadas lá como fundamento para a edição dessa lei. Então, a Lei 11.340 é também um modo de materializar internamente, de efetivar o que essas convenções prevêem em relação à proteção da mulher no ambiente doméstico e familiar e em relação à punição diferenciada de indivíduos quando praticam condutas dessa violência especializada. Além disso, nós vamos citar aqui, ainda que rapidamente, a Convenção sobre o Direito das Crianças, assinada no âmbito da ONU em 1990. Mesmo ano, gente, do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que está em vigor até hoje. Essa convenção foi a que teve o maior número de ratificações, ou seja, significa que é quase unânime entre as nações do mundo a ideia de que crianças e adolescentes, por terem ainda uma capacidade, uma maturidade mental incompleta, merecem uma proteção especial. A convenção traz que todo ser humano com menos de 18 anos de idade merece a proteção diferenciada de acordo com essa convenção. E aí, vários países podem trazer idades diferenciadas e algumas peculiaridades em relação a esse atendimento. Mas todos eles acordaram em relação à necessidade de proteção, em relação à ideia de que uma criança não é como um adulto, não pode ser responsabilizado do mesmo modo e também precisa de uma proteção especial porque está muito mais vulnerável às violências. Em relação ao Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que a pessoa até 12 anos incompletos é chamada de criança. A pessoa entre 12 e 18 anos incompletos é chamada de adolescente. Essas pessoas, em função do seu desenvolvimento mental e capacidade de análise de situações ainda diferenciada e imatura em relação às outras pessoas, merecem uma proteção especial. Então, a gente tem aí, no âmbito do que falamos de discriminação repressiva, diversos crimes que são mais graves quando praticados contra crianças. A gente tem, por exemplo, que é tema da nossa próxima aula, o crime de estupro de vulnerável, que consiste na prática de qualquer ato libidinoso com a pessoa menor de 14 anos de idade. Ou seja, é muito grave você praticar sexo ou algum outro ato com um menino de 12 anos de idade, por exemplo. Então, é o Estado, através da legislação, tentando reprimir mais gravemente condutas que afetem crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação que traz uma proteção muito especializada, muito pormenorizada, merece uma lida, que fala sobre o direito à vida, o direito à saúde, o direito à habitação, o direito à proteção, direito ainda à prioridade de atendimento, diversos direitos garantidos a essas pessoas que estão em uma situação peculiar de desenvolvimento e, por isso, sujeitas mais gravemente aos episódios de violência. Lembro ainda, como estamos falando aqui, sobre violência contra a mulher, e agora falamos, né, sobre mecanismo de proteção de crianças também, em relação à violência sofrida por crianças e adolescentes no ambiente doméstico familiar contra a mulher. Quando uma mulher sofre violência nesse ambiente, dizemos que ela é uma vítima imediata da violência. Ela que sofreu um soco no olho, por exemplo. As crianças que assistiram aquilo e que assistem esses episódios são vítimas imediatas dessa violência, mas são também vítimas dessa violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz, inclusive, que é direito de toda criança viver num ambiente livre de violência. Então, tudo isso tem que ser pensado quando a gente fala, por exemplo, em comunicação em relação a profissionais de saúde, de casos de violência contra a criança. Está tudo inserido aqui. A situação de criança e adolescente que sofrem violência é uma situação que é responsabilidade de todos e especialmente do Estado. Então, se você, enquanto profissional da saúde, mencionei um pouco sobre isso na última aula, atende criança e adolescente em situação de violência,
tem o dever de tomar providências e comunicar às autoridades. Porque os representantes legais, especialmente os genitores, pai e mãe, eles têm diversos deveres em relação aos filhos. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente o dever de proteção. Mas, diferentemente do que pensamos, eles não têm disponibilidade da vida do filho. Então, um pai e uma mãe não têm o direito de praticar atos de violência ou de serem omissos em relação a atos de violência praticados contra os seus filhos e dizerem ao profissional de saúde que não querem providências, por exemplo. Quando os principais responsáveis pela proteção da criança e do adolescente, que são os pais, falham, ou são omissos, ou são ainda violadores, qualquer órgão do Estado que tiver conhecimento daquilo, profissionais de saúde, inclusive, tem a obrigação de tomada de providências. E aí a gente tem também um outro órgão, né, que é o Conselho Tutelar, que substitui os representantes legais para determinadas ações, quando não há esses representantes ou quando eles são os violadores ou omissos. Então, é preciso pensar sobre os direitos dessas crianças e adolescentes, que estão previstos nessa convenção e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Vamos ter uma aula também sobre isso, né? Uma aula muito interessante sobre o atendimento especializado em relação a essas pessoas. E eu vou falar aqui um pouco sobre todos os direitos referentes a essas pessoas. E para falar sobre isso, a gente precisa entender que, em relação à pessoa com deficiência, infelizmente, houve uma dificuldade maior no amadurecimento da ideia dos direitos dessas pessoas. Em relação a direitos humanos, isso passou por 4 fases. Primeiro, nós tivemos a fase da intolerância em relação às pessoas com deficiência. Falei aqui de Segunda Guerra Mundial. As pessoas com deficiência eram, na Segunda Guerra Mundial, alvo das ações alemãs para experiência com projetos científicos. Então, ou seja, esse grupo de pessoas, né, que eram as vítimas / objetos das experiências, eram consideradas não pessoas. Ou seja, eram considerados seres não merecedores da tutela estatal protetiva. As pessoas com deficiência estavam aí incluídas. Então, a gente passa por uma fase de intolerância. Nessa fase de intolerância é aquela fase em que você não reconhece a pessoa com deficiência como uma pessoa merecedora de todos os direitos e proteção igual a pessoa que não tem deficiência. Nessa fase, inclusive, historicamente, a gente fala sobre aquelas ideias de cura, ideia de que a pessoa carrega algum tipo de castigo, né? Por ter alguma deficiência. Então, historicamente, essa fase você passa por vários processos e tentativas de explicações e fundamentações para a existência dessas pessoas, que não têm a proteção e têm a sua presença socialmente com os mesmos direitos intolerável. Depois disso, a gente passa por uma fase de invisibilidade, que é aquela fase em que você não mais tenta justificar a deficiência daquela pessoa. Estou dizendo você enquanto sociedade, mas essas fases dizem respeito, gente, ao modo como o próprio Estado trata as pessoas e tratou as pessoas com deficiência. Quando você chega na fase da invisibilidade, você simplesmente esquece. Aquela pessoa precisa, por exemplo, de uma acessibilidade especial para entrar numa delegacia de polícia, porque a delegacia só é provida de escadas. E a pessoa tem uma dificuldade de locomoção. Não é problema do Estado, é problema da pessoa. Então, a gente passa por uma fase individualista e de invisibilidade. É como se o Estado não enxergasse essas pessoas. Quer dizer, eu não sou intolerante em relação a você, mas eu também não vou prover meios para melhorar a sua qualidade de vida, para você ter acesso a bens e direitos que todos têm. Depois a gente chega numa fase de assistencialismo. Sinto dizer que muitos ainda estão nessa fase, que é aquela fase em que você entende que é necessário que tudo seja diferente em relação à pessoa com deficiência e que essa pessoa não pode ser incluída formal e socialmente
dentro da comunidade. Mas eu coloco um local separado para ela. Mas nesse local separado, eu tento prover meios para ela. Mas eu vou oferecer uma bolsa, eu vou oferecer uma pensão. Então, a gente chega numa fase de assistencialismo. Você não inclui a pessoa, mas ela também não é invisível para esse Estado. Depois, nós chegamos numa fase de direitos humanos, que felizmente é a fase que estamos hoje. As pessoas precisam entender, reconhecer e respeitar isso. Então, essa convenção é de 2006 no âmbito da ONU, tá? E já manifesta características de reconheço essas pessoas enquanto seres humanos, dotados de toda a necessidade e direito à proteção, como outros seres, diferente do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mas também reconheço que o Estado tem obrigações diferenciadas em relação a essas pessoas. Que essas pessoas estão dentro dessa sociedade com uma vulnerabilidade maior, com uma dificuldade maior de acesso a políticas públicas e também vulneráveis em relação à violência. Então, nessa convenção, a definição de deficiência como toda e qualquer restrição física, mental, intelectual ou sensorial, causada ou agravada por diversas barreiras, que limite a plena e efetiva participação em sociedade. Eu quero lembrar que o conceito de deficiência, desde essa convenção, e até o estatuto aqui, que é o modelo brasileiro que a gente vai falar daqui a pouco, liga a deficiência a aspectos sociais e culturais também, não só físicos, não só biológicos. Em 2015, nós tivemos a edição no Brasil da Lei 13.146, chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse estatuto ou essa legislação é destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão e cidadania. Então, veja, eu não falo mais em exclusão com tratamento diferenciado. O que eu quero agora é inclusão, é participação social, é acesso a todos os locais físicos e simbólicos e de poder de uma sociedade. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Aqui nós podemos falar também de discriminação positiva, tão importantíssima, né? Tão importante e importantíssimo dentro da nossa sociedade para incluir essas pessoas. E aí eu vou falar especificamente em relação à minha carreira. Nós temos no Brasil hoje, dentro dos concursos para áreas policiais, nos outros também, mas eu estou trazendo a área policial porque é a área que permaneceu durante mais tempo discriminatória em termos de acesso. Hoje, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, só é permitido que carreiras militares, ou seja, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar e Forças Armadas, ainda hajam com discriminação em relação aos seus concursos públicos, separando vagas para homens e vagas para mulheres, por exemplo, e não tendo vagas reservadas à pessoa com deficiência. Em relação à Polícia Civil e à Polícia Federal, isso foi uma grande conquista. Hoje, para os concursos dessas carreiras policiais, nós temos vagas reservadas para pessoa com deficiência. Então, isso é também uma discriminação positiva, que eu expliquei lá atrás. Então, isso está materializando o que o Estatuto diz, que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistidas. Então, quando a gente viu lá atrás aquele histórico do tratamento estatal dado
a pessoa com deficiência, a gente passa a perceber o seguinte: você não discrimina alguém ou um grupo de pessoas apenas em razão da ação. Assim como a gente não pratica crime só por ação, a gente também pratica por omissão, a gente também discrimina por omissão. Então, quando eu tenho um Estado que estava naquela fase da invisibilidade em relação à pessoa com deficiência, para esse Estado, não interessa se você é uma pessoa com deficiência e quer dirigir, por exemplo, não lhe dá o direito de comprar um carro adaptado em condições diferenciadas, que é o que acontece hoje, enquanto discriminação positiva. Não lhe reserva vagas nem acesso diferenciado em relação a um concurso público. Isso é promover discriminação por omissão. Então, quando nós vemos hoje em sociedade diversas ações que têm o objetivo de incluir e há obrigatoriedade de que o Estado promova essas ações, é o cumprimento da legislação com a discriminação positiva. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes da ação afirmativa. Isso é tão importante, muita gente não entende, e para isso a gente precisa entender aquele histórico que eu falei. A ideia do assistencialismo é a ideia excludente, que é de colocar as pessoas com deficiência e outros grupos de pessoas completamente separadas da sociedade. E ali você lhe presta assistencialismo e não permite que essa pessoa se inclua na sociedade, que tenha cidadania, que tenha qualidade de vida, que tenha independência. Então, inclusive, as ações afirmativas não são obrigatórias, de fruição obrigatória pela pessoa. Ela se vale delas se quiser. Outro artigo que eu considerei muito importante de ser colocado aqui é o artigo que diz: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, planejamento familiar e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família, à convivência familiar e comunitária, direito à guarda, tutela, adoção, etc, etc. Por que isso é tão importante? Porque passamos por aquelas fases. Passamos pela fase da invisibilidade, depois na fase do assistencialismo, chegou-se à conclusão de que a pessoa com deficiência era incapaz, por isso merecedora apenas de assistência social pelo Estado. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência está aqui para mostrar justamente o contrário. O Estado tem que promover a sua inclusão, sim, para que você tenha acesso a todos os locais que deseja ocupar. Então, o fato de ser uma pessoa com deficiência não torna essa pessoa juridicamente incapaz, que é o que está sendo dito aqui, como se ela necessitasse de ratificação, de assinatura, de emancipação por parte de algum representante. Para que isso aconteça, tem que haver a interdição da pessoa. Uma pessoa com uma deficiência intelectual grave, por exemplo, que não tenha condições de exercer aqui essa capacidade, ela tem que estar interditada, que é um instrumento jurídico para isso. E aí você nomeia um representante para ela. Mas reparem que isso não é uma condição natural da pessoa com deficiência, de modo algum. Então, todos os direitos e capacidade jurídica são, obviamente, preservados. Coloquei aqui ainda que a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário. Todos os grupos que nós estamos colocando aqui têm direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de proteção e socorro em qualquer circunstância, desastre, por exemplo, atendimento em todas as instituições, incluindo instituições de saúde. É assegurada a atenção integral à saúde das pessoas com deficiência, em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário. É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas.
Isso é tão importante que foi o que eu disse aqui, quando você muda de uma fase assistencialista para uma fase de direitos humanos, você diz: essa inclusão se dará de que forma? Vamos ouvir quem para definir essa política pública? A pessoa com deficiência. Ela é apta a dizer o que é necessário naquele momento, qual política pública é imprescindível, como promover uma inclusão ali em relação à locomoção geográfica ou de outro tipo, como as ações afirmativas via cotas, por exemplo. E isso também se linka com o que eu falei anteriormente, em relação à pessoa com deficiência manter toda a sua capacidade jurídica. A pessoa com deficiência internada ou em observação, esses artigos eu coloquei aqui especialmente, né, por termos um público aqui majoritariamente da área da saúde. É assegurado o direito a acompanhante ou atendente pessoal, devendo o órgão ou instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral. Então, cobrem isso, executem isso. É garantido a essa pessoa ter um acompanhante, diante das necessidades diferenciadas e especiais que podem surgir no momento dessa internação. Agora vamos falar de um outro tipo de pessoa em situação de vulnerabilidade em função da idade. Falamos lá de crianças e adolescentes que, em função da pouca idade, têm ainda uma maturidade intelectual, uma capacidade e uma fiscalização para a proteção diferente de quem já tem uma capacidade intelectual completa. A pessoa idosa, ela merece do Estado também uma atenção especial, em função da idade. Ela está sujeita a uma vulnerabilidade maior e muitas vezes extrema por conta das suas condições físicas que sabemos, em relação à idade, vão se tornando um pouco mais precárias face a outras pessoas. Reparem que, assim como eu falei aqui de outros grupos de pessoas, a pessoa idosa, pelo fato de ser idosa, obviamente, não perde a sua capacidade intelectual nem jurídica, permanece capaz para todos os atos, mas merece uma proteção especial e diferenciada da legislação, por estar sujeita a maiores vulnerabilidades. No Brasil, nós temos especificamente o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003. Essa legislação prevê, como pessoa idosa, a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. E diz ainda que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade e respeito à convivência familiar e comunitária. Reparem que, assim como mencionamos anteriormente, a pessoa idosa deve se manter incluída familiar e socialmente. Preserva todos os seus direitos. E para garantir esses direitos, ela terá prioridade em função da sua idade. Prioridade compreende atendimento preferencial imediato individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. Novamente, temos aqui um fenômeno da discriminação positiva, que inclui instituições de saúde. Em relação à pessoa idosa, está tudo previsto no Estatuto do Idoso. A gente não mencionou especificamente aqui, até porque são direitos que felizmente já estão materializados socialmente. Mas eu quero ainda falar para vocês em relação a crimes específicos praticados contra a pessoa idosa. Esses crimes também estão previstos no Estatuto. Então, nós temos, por exemplo, um crime contra a honra, que é o crime de ridicularizar, ofender a pessoa idosa em função da sua idade. Isso é um crime contra a honra, está previsto no Estatuto do Idoso. Temos ainda um crime que, infelizmente, é muito comum, que é o crime de reter o cartão magnético do idoso. Então, o idoso não é interditado, não tem um representante legal, está com a sua capacidade jurídica preservada, recebe um benefício previdenciário.
e aí algum parente, normalmente, né, parente, alguém que reside na casa, pegue esse cartão de benefício do idoso e retém. É essa pessoa que vai ao banco, que retira o dinheiro e que administra os bens do idoso sem que ele peça ou queira. Não permite que o idoso faça isso. Isso também é um crime previsto no Estatuto do Idoso. Agora, vamos chegar no ponto de falar dos direitos das pessoas LGBTQIAP+. E para falar sobre isso, eu vou trazer daqui a pouco um slide, sabendo ainda que vocês vão ter uma aula muito especializada e particularizada sobre isso. Mas eu vou falar até de modo um pouco superficial, apenas para que vocês entendam as previsões existentes e as consequências da não obediência dessas previsões. Então, para começar a falar sobre esses direitos, a gente traz que a Constituição Federal, desde 88, proíbe a discriminação de qualquer natureza. Nós temos jurisprudência internacional importante sobre esses direitos, mas eu optei por trazer aqui algumas legislações internas que têm um impacto imediato no trabalho de vocês maior. E essas legislações são especialmente as seguintes. O Decreto 8717 de 2016, que fala sobre o uso do nome social no âmbito de instituições federais. Em Minas Gerais, nós temos o Decreto 47306 e a Resolução da Secretaria de Estado de Educação 3423, também sobre o tema uso do nome social, além da Resolução 270 do CNJ. Mas antes de explicar o que é o nome social, de falar sobre isso, eu preciso trazer para vocês, como eu disse bem superficialmente, alguns conceitos aqui que infelizmente as pessoas ainda confundem. E confundir isso hoje, no exercício do seu trabalho, é discriminatório. Vou voltar nos slides anteriores, mas eu quero só trazer para vocês esse desenho aqui. Para a gente falar de nome social, a gente precisa entender o que é identidade de gênero. E o que é identidade de gênero? É como a pessoa se vê e se sente, é como ela se define. Você vê que no nosso exemplo, isso está na cabeça da pessoa. Então, é como eu me defino. Não diz respeito aos meus aspectos biológicos, genéticos, de aparência ou ainda genitais. Em relação à identidade de gênero, de novo, apenas de modo genérico, nós temos as pessoas trans e as pessoas cis. As pessoas chamadas cisgênero são aquelas pessoas cujas características físicas, biológicas, genéticas são relativas a um gênero. Por exemplo, tem ovários, útero, vagina, e essa pessoa mentalmente se identifica como mulher, pessoa cisgênero. Do mesmo modo, a pessoa que tem características físicas, características genéticas, biológicas do sexo masculino, pênis, por exemplo, e se identifica mentalmente como um homem. É um homem cisgênero. A pessoa trans é a pessoa que tem essas características de um sexo, por exemplo, feminino. Eu tenho vagina, ovários, útero e mentalmente me identifico como homem. Eu sou um homem trans. Ou a pessoa que tem essas características como pênis e outras características do sexo masculino e se identifica como mulher. É uma mulher, mulher trans. Então, o conceito, o que vai defini-lo é o modo através do qual você se identifica. Como eu disse, eu estou dando essa explicação de modo muito genérico. Há outras particularidades envolvidas, tá? Podemos falar sobre isso de modo mais especializado depois, se entenderem necessário, ou se o Jean não falar especificamente sobre isso, né? Que tem mais propriedade, inclusive, do que eu, para trazer todas essas características.
Quando eu falo de orientação sexual, eu estou falando de outra particularidade, de outra característica individual da pessoa completamente diferente da identidade de gênero. A orientação sexual aqui no nosso desenho, ela está no coração, porque ela diz respeito ao que você sente, como você se relaciona, principalmente afetivo sexualmente com o outro. Então, por exemplo, você se identifica como mulher e sente atração afetivo sexual por outra mulher. Você é uma pessoa homossexual. Você se identifica como homem e tem atração afetivo sexual por uma mulher. Você é uma pessoa heterossexual. E aí dentro nós temos muitas outras particularidades. Estou dando esse exemplo apenas para que vocês entendam que a pessoa trans é uma qualificação que tem uma particularidade completamente diferente de ser uma pessoa homossexual. A pessoa cis pode ser heterossexual, pode ser homossexual e diversas outras particularidades. A pessoa trans também pode ser ou heterossexual, ou homossexual, ou outras designações, que a gente não mencionou aqui. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é isso. E ali, esse desenho trouxe para a gente como sexo a característica do sexo biológico, que é o que eu coloquei aqui, né? Como masculino, feminino ou intersexo. Agora eu vou voltar aqui para a gente entender sobre o nome social. Então, eu trouxe diversas legislações que obrigam ao nome social. Mas o que seria o nome social? Nome social é a designação pela qual a pessoa transexual se identifica e é socialmente reconhecida. Então, vejam, o nome social é o nome através do qual aquela pessoa, que a gente viu ali, que é a pessoa trans, que tem características biológicas, genéticas ou sexo, né? Que trouxe o bonequinho, trouxe o termo sexo, de um gênero e se identifica com outro gênero. Por isso, normalmente essa pessoa, ao nascer, ela é designada com o nome que diz respeito ao seu sexo biológico. Então, se a pessoa tem pênis, por exemplo, ela é designada ali ao nascer como Carlos Eduardo. Ao longo da vida, essa pessoa se entende mulher, se percebe mulher e passa a se identificar ali, se designar como mulher. E o nome, gente, é um atributo da nossa dignidade. Então, uma das primeiras coisas que essa pessoa quer fazer e deve fazer, se assim, né, entender, é modificar o seu nome, para que ele esteja correlato à sua identificação de gênero agora. Então, se esse Carlos Eduardo foi registrado Carlos Eduardo porque tinha um sexo biológico masculino, é mulher, se identificou como mulher, tem o direito à modificação do seu nome. Independentemente de mudar os documentos ou não, o nome, como eu disse, é esse elemento da dignidade através do qual somos reconhecidas, através do qual nos identificamos. A modificação de nome hoje, ela é permitida em cartórios, mas ela ainda é paga. E muitas pessoas transexuais, inclusive por motivos de discriminação e dificuldade de acesso a poderio econômico, à independência financeira, à educação formal, tudo isso por preconceito e discriminação, essas pessoas muitas vezes não têm condição financeira de modificar o seu nome na identidade. E antes de conseguir fazer isso, né, ainda que consigam, elas já passaram por um reconhecimento social de sua identidade de gênero. E nesse reconhecimento, o Carlos Eduardo, por exemplo, que em verdade é Patrícia, passou a ser conhecida na região como Patrícia. Se essa pessoa, Patrícia, vai a um órgão público, ainda que não tenha retificado os seus documentos, ela tem o total e absoluto direito de ser reconhecida, de ser nomeada e de ser tratada pelo seu nome social. Então, foi disso
que trouxe aquelas legislações anteriores. E aquelas legislações falam especificamente de área de saúde, falam de escolas, tudo isso para tentar dar respeito à dignidade dessas pessoas, começando pelo nome que designe a identidade de gênero através do qual essa pessoa se identifica. Então, é isso que é nome social. E o respeito ao nome social é apenas um, dos direitos dessas pessoas, enquanto frequentadores de instituições públicas, enquanto pessoas que têm direito de acesso àquelas políticas públicas. Eu trago aqui algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, recentes, importantíssimas, como a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26, que disse que a prática de homotransfobia será qualificada como crime de racismo, vou explicar isso. Atos de discriminação praticados em razão de preconceito por orientação sexual ou identidade de gênero merecerão a aplicação da Lei 77/16, que a gente viu lá atrás. Tivemos também outras decisões importantíssimas, falando que o crime de injúria racial passa a ser uma espécie também de racismo. Vamos ver o que isso significa. Então, eu trouxe aqui para vocês entenderem genericamente o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, o que é sexo biológico. E parar de confundir essas expressões. A partir daí, vocês precisam entender também que a confusão dessas expressões, ou ainda a vontade, né, de não manifestar o direito dessas pessoas de uso social, etc, etc, por parte de alguém que presta um serviço público como nós, é criminosa. Então, quando o STF disse que a Lei 7716 de 1989, que já é aplicada há muitos anos para condutas racistas por preconceito relacionado à religião ou preconceito relacionado à cor da pele, ela passa a ser usada também para atos homotransfóbicos, ou seja, para discriminações de identidade de gênero e discriminação de orientação sexual. E quando você, que presta um serviço público, não respeita, por exemplo, o nome social, você está praticando um ato discriminatório. Quando você ofende essa pessoa em relação à identidade de gênero ou em relação à sua orientação sexual, quando você impede essa pessoa de utilizar determinados direitos, eu vou trazer exemplos da legislação aqui, você está cometendo um crime de racismo. E a gente viu lá atrás que ele é inafiançável e imprescritível. Além disso, o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, ele fala da injúria. E quando a gente traz exemplos de injúria, eu costumo trazer muito exemplos de injúria no ambiente doméstico e familiar contra a mulher, né? Que são os mais comuns e sempre iguais, que é o puta, vagabunda, etc, etc. Isso é injúria, você ofender a honra subjetiva de alguém. Mas a injúria ela é mais grave quando você pratica a injúria valendo-se de elementos referentes à raça, cor, religião. E agora também valendo-se de elementos referentes à identidade de gênero ou orientação sexual. Todo mundo aqui sabe do que eu estou dizendo. Todo mundo aqui sabe o que são essas ofensas que tentam diminuir aquela pessoa, que tentam fazer com que a pessoa que é homossexual, por exemplo, seja menos homem do que quem é heterossexual. Que a pessoa que é trans, por exemplo, seja menos ou não mereça uma proteção, um respeito, né? Não tenha a sua dignidade preservada como uma pessoa que é cisgênero. A Lei 7716, eu trouxe para vocês aqui apenas alguns exemplos, como você impedir ou obstar o acesso de alguém a algum cargo, como você negar o acesso
ou negar emprego dessa pessoa em razão da cor da pele, agora também vamos ver em razão à sua identidade de gênero ou orientação sexual, você impedir o acesso dessa pessoa a estabelecimento comercial, negando-se a servi-la. Esses dias mesmo passou uma reportagem que uma mulher trans foi se hospedar em um hotel e foi recusada a hospedagem dela. Crime de racismo. Deveria ter havido prisão em flagrante das pessoas responsáveis por essa negativa. Está aqui, ó, no artigo 5º. Recusar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em função dos mesmos preconceitos que eu mencionei, impedir acesso a hotel, impedir ou recusar atendimento em restaurantes, bares, etc. Ou ainda impedir ou recusar acesso em estabelecimento esportivo, clube social, casa de diversão, salões de beleza, casas de massagem ou outros estabelecimentos com a mesma finalidade. Impedir acesso à entrada social em edifício público. Esses dias também, infelizmente, vimos outra reportagem, né, em que um indivíduo, inclusive morador do edifício, um humorista negro, teve seu acesso impedido ao elevador social. Crime de racismo. Cabe prisão em flagrante, inafiançável, imprescritível. Impedir acesso de transportes públicos, ônibus, metrô, avião ou qualquer outro. O artigo 20 é o que hoje nós colocamos quando há ofensa à honra, que eu mencionei aqui, né? Seja quando há uma ofensa baseada em preconceito de raça ou cor, ou ainda, mencionei aqui, com características homotransfóbicas. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito, tá? Aqui também, gente, tá aquela questão dos emblemas nazistas, que às vezes as pessoas perguntam, tá aqui, ó, no parágrafo 1º. Então, veja, a pena em relação ao crime contra a honra, que seja baseado em preconceito de raça, cor, etnia ou por elementos homotransfóbicos, que seja praticado por intermédio de meios de comunicação, tem a pena aumentada de 2 a 5 anos. Então, vamos tomar cuidado, prestar atenção com isso e, principalmente, divulgar essas informações, para que essas pessoas parem de passar por esse tipo de constrangimento que consiste em lhes negar respeito e dignidade. Então, eu trouxe aqui apenas alguns exemplos. Então, o que eu quis dizer para vocês hoje foi que, para além de uma proteção global, genérica, que todo ser humano merece, independentemente das leis internas do país em que ele reside, independentemente de sua religião, da cor da pele, do sexo biológico, da identidade de gênero, as pessoas também, em função de uma vulnerabilidade específica, têm direito a uma proteção especial, maior, reconhecida. Uma proteção que pode ser do cunho repressiva, com a edição de legislações que tornam criminosas ações discriminatórias, como vimos aqui a Lei 7716, Estatuto do Idoso e outros. Há também a necessidade para que haja o fenômeno de uma igualdade não apenas formal, mas também material, da discriminação positiva, através da edição de legislações e da materialização de condutas para a inclusão real dessas pessoas, não apenas na sociedade, na comunidade, mas também nos espaços de poder. Eu agradeço, trouxe aqui o contato WhatsApp da Rede de Mulheres do Alto Jequitinhonha, estamos presentes nessas 3 redes sociais e espero vocês na próxima aula, que vamos falar sobre atendimento das pessoas vítimas de violência sexual.